Saudações leitores, eu sou a Mila do De Livro em Livro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim conversar um pouquinho, falar um pouquinho, fazer o raio-x do escritor José Saramago. Eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre o projeto Lendo Saramago, em ordem cronológica, tá aqui, eu vou deixar o link. Eu resolvi trazer um raio-x do escritor, porque eu acho que a gente conhecendo um pouquinho mais do escritor, a gente acaba entendendo melhor a sua obra, contextualizando ali o cenário em que o escritor viveu, os ideais que ele acreditava. Isso vai facilitar muito a gente conhecer um pouco mais da sua obra através da personalidade do próprio autor. Inclusive, eu já li o primeiro livro e logo em seguida, depois desse vídeo, vai sair um vídeo onde eu vou debater um pouquinho sobre o primeiro livro desse projeto, que a gente está lendo em ordem cronológica de publicação. Então o primeiro foi, a primeira leitura que começou em agosto, foi Terra do Pecado. Então vamos conversar um pouquinho sobre José Saramago. Mas antes eu queria convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, curtir, comentar, compartilhar, chamar outras pessoas para fazer parte do canal também, me acompanhar nas outras redes sociais, principalmente o Instagram e o Twitter. E se você for comprar qualquer livro desse projeto lindo e maravilhoso, ou qualquer outro livro na Amazon, ou qualquer outra coisa na Amazon ou em outros sites como Submarino, Americanas, etc., aqui no box de descrição desse vídeo tem os meus links de associado e você me ajuda muito ao comprar utilizando esses links. E vamos lá saber um pouquinho sobre quem foi José Saramago. José de Souza Saramago é um dos maiores e mais famosos escritores portugueses. Ele nasceu em 16 de novembro de 1922 e também ele foi tão notório a obra dele, tão conhecido e tão renomado que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Uma coisa interessante a respeito do nome Saramago é que esse era o apelido da família do José Saramago, lá na província onde ele morava, em Portugal. Ele era filho de agricultores e Saramago nada mais é do que uma planta herbácea que nascia ali na região. Filho de pais agricultores, quando ele completou 1 ano de idade, ele foi morar em Lisboa, mas as condições econômicas de sua família não eram tão propícias, então José Saramago não chegou a cursar uma faculdade em si, mas ele fez um curso técnico de serralheiro mecânico, profissão que ele seguiu ali no começo da sua vida profissional. É interessante dizer que durante o dia ele trabalhava como serralheiro mecânico e durante a noite, muitas de suas noites, ele passava na Biblioteca Municipal Central, lendo, estudando, enfim, aprendendo, porque ele sempre teve uma paixão muito grande pela literatura, por leitura, enfim. Aos 25 anos de idade, José Saramago escreveu e publicou o seu primeiro livro, que foi Terra do Pecado, publicado pela editora Minerva em 1947. Depois dessa publicação, que ficou ali meio que esquecida, José Saramago apresentou Claraboia para seus editores em 1957, por aí assim, porém o livro foi recusado. E esse livro mesmo, ele permaneceu inédito até 2011, com a publicação póstuma após o José Saramago falecer, né? Os filhos dele ali planejaram ali a publicação póstuma. É interessante dizer que durante ali um período, José Saramago começou a trabalhar como tradutor, como crítico literário, como jornalista. Também teve um trabalho público depois da frustração de tentar publicar Claraboia e não ter conseguido, e após 19 anos depois da sua primeira publicação de Terra do Pecado, é que José Saramago ali, insistindo na sua vida literária, porque desde cedo, desde jovem, ele queria ser um escritor, ele conseguiu publicar outros livros, só que dessa vez ele mudou da prosa para a poesia. Daí ele publicou 3 livros de poesias, no espaço ali de 5 anos, mais ou menos, né? Saramago, ele sempre foi muito crítico em relação a várias temáticas da vida cotidiana, também muito político também nas suas falas e muito, como que eu posso dizer, polêmico. E em 1969, José Saramago, ele filiou ao Partido Comunista Português. E em 1975, com a Revolução ali dos Cravos, o José Saramago decidiu se dedicar totalmente à literatura. Ele deixou todos os cargos, todas as outras profissões, ele largou tudo para se dedicar apenas à literatura. Apesar de José Saramago, durante o hiato ali da publicação de Terra do Pecado, esses
19 anos sem publicar nada, e depois de ter publicado poesias, crônicas e teatro mesmo, José Saramago não ficou tão conhecido por essas produções dele. Ele ficou mais conhecido por sua prosa, pelos seus romances. Foi realmente no romance que ele ganhou fama e se tornou um dos maiores escritores portugueses que existiu ali na sua contemporaneidade, que existem. E como romancista, José Saramago ele vai retornar apenas em 1977 com a publicação do romance Manual de Pintura e Caligrafia, mas não foi esse livro com que ele explodiu assim no universo literário. Quando ele explodiu foi quando surgiu o estilo saramaguiano, o estilo pelo qual a gente já lembra assim que a gente fala de José Saramago, pois é característico dele, foi o autor que inventou esse estilo, por isso que a gente chama estilo saramaguiano, que é um estilo que remete a uma linguagem mais oral, sem pontuações, quase nenhum parágrafo, enfim, tudo isso. E ele conseguiu essa fama justamente com a publicação de Levantando do Chão em 1980. Foi a primeira aparição assim do estilo saramaguiano, que teve assim uma grande repercussão e alçou o nome de José Saramago no universo literário, assim, né, tornou famoso. José Saramago, como eu já disse pra vocês, era um autor polêmico. Ele escrevia livros muito polêmicos, as temáticas que ele trabalhava, os discursos que ele fazia, as críticas, seus ideais, enfim, tudo isso era muito polêmico, principalmente suas ideias políticas, suas ideias religiosas, já que o autor era ateu, um ateu fervoroso, segundo ele dizia. Mas fica aí um questionamento, já que para você negar algo, você precisa acreditar que algo existe. E José Saramago, ele fez vários livros que trazem várias intertextualidades com personagens bíblicos, passagens bíblicas, enfim. Então, outro ponto que eu já mencionei é o estilo de escrita do autor, que também foi bastante revolucionário, levantou vários questionamentos e reflexões ali durante o seu tempo. Ele escrevia com essas marcas de oralidade, sem pontuação, tornando a leitura menos fluida e mais lenta, né? Então, era necessário um exercício muito grande de paciência, de atenção. É necessário, né, para ler José Saramago, mas vale muito a pena. Tenho que dizer pra vocês que os livros dele são geralmente muito sensacionais. Então vale super a pena você se esforçar ali no começo até você entender esse estilo saramaguiano. E aí depois você não vai ter mais nenhuma dificuldade com esse estilo. Saramago, como eu disse pra vocês, ganhou diversos prêmios literários, como por exemplo, em 1995 ele ganhou o prêmio Camões, que nada mais é do que o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. E como eu já mencionei no começo da minha fala aqui, em 1998, o José Saramago ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura ali por seus grandes feitos literários, por trazer reflexões e questionamentos importantes assim para a sociedade, temáticas realmente perenes, temáticas revolucionárias. Detalhe, José Saramago foi o primeiro autor português que recebeu essa premiação, gente. Já na vida amorosa, José Saramago teve 3 esposas. Nossa! Também era um grande conquistador, como a gente pode ver aí, né? José Saramago ele foi casado de 1944 a 1970 com Hilda Reis. De 1970 a 1986 ele viveu com Isabel de Nóbrega e de 1988 até o dia da sua morte ele viveu com Maria del Pilar del Rio Sánchez. Enfim, Saramago faleceu em 18 de fevereiro de 2010, aos 87 anos de idade, em sua casa em Lanzarote. O autor foi vítima ali de uma leucemia crônica. Enfim, né? Faleceu aí um grande escritor contemporâneo. Assim, sua obra é composta por 18 livros de romances, 4 livros de crônicas, 5 livros de peças de teatro, 3 livros de contos, 3 livros de poesias, 3 livros de memória, 3 livros infantis e 1 livro de viagem. É uma obra vastíssima e a gente tá aí numa perspectiva, né? Estamos aqui nesse projeto numa perspectiva de conseguir ler toda a obra dele. Porém, eu já vi que algumas obras vai ser muito difícil de conseguir encontrar, porque não vou encontrar em e-book e talvez só se eu importasse, e aí vai ser bastante caro. Eu tenho que pensar muito a respeito disso. Mas vamos aí que esse é um desafio que eu vou tentar cumprir aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dessa
dessa mini biografia, desse raio-x do escritor José Saramago, me digam, porque sempre que eu tiver algum projeto assim, eu posso vir trazer mais raio-x também dos escritores, enfim, é muito legal conhecer um pouquinho sobre a vida, né? A gente tem que separar a vida da obra, mas essas duas coisas geralmente estão muito entrelaçadas. Mas enfim, esse é um papo para outro vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Não esqueçam de dar um like. Até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau!